Está começando o Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jandi. Eu sou o Thiago. E eu sou o professor Armindo. E hoje nós vamos falar de um tema importante, a maior oportunidade da história na apicultura brasileira. É verdade. Na história da apicultura brasileira. Não é mais uma oportunidade, não é uma oportunidade qualquer, é a maior oportunidade da história da apicultura brasileira, desde que a apicultura é apicultura no Brasil. E hoje eu fui estudar um pouquinho sobre esse tema que o professor falou, temos que falar sobre esse tema. Eu fui estudar esse tema e os números são impressionantes. É uma novidade não tão nova assim, que já vem sendo estudada, mas não está sendo divulgada. E começou a ser divulgado agora, né? Começou a ser divulgado agora porque a pesquisa está finalizando, né? Está finalizando, que é o que a pesquisa? É abelha na soja. Aumento de produção de soja com a presença da abelha, efetuando o processo de polinização ou modulando o processo de polinização, e ainda o aumento de produção de mel. Que um trabalha para o outro. A gente está falando ali de uma relação ecológica que ela é positiva para os dois lados. Isso que os pesquisadores da Embrapa falam, é o ganha-ganha. É o ganha-ganha. Todos os dois ganham. Ganha a soja, ganha a abelha, ganha os produtores. E ganha todos ganham. O meio ambiente, ganha... Ixi. Toda a cadeia ganha. Toda a cadeia. Você tem dentro desse trabalho que está sendo... Para começar, a Embrapa começou quando essa pesquisa? Tem 10 anos. Essa pesquisa não é de agora. Mas pesquisa demora tanto assim? Demora. Porque pesquisa não é laboratório. Exatamente. Pesquisa é você ir para campo. No caso, então, a gente falar de abelha na soja, você não vai testar em 1 hectare de soja. Você tem que testar na soja plantada em grande escala. É aquilo que você fala direto, né, Thiago? Tem como você saber se a soja vai dar resultado com 1 hectare? Não tem jeito. que plantar muito. Tem que plantar um pivô no mínimo. Pivô aí nós estamos falando aí de 200 hectares, aí, 300 hectares, 500 hectares. Não é? E é uma questão que vai atingir não só o Brasil, né? Tem vários países na América do Sul que também plantam soja. Uruguai, muitos países, Argentina, por exemplo. Então, vários países produtores de soja vão sentir o impacto dessa pesquisa. Por quê, professor? Antigamente, todo mundo tem conhecimento que a soja é um vegetal que ele se autopoliniza. Isso, então, ele é um... teoricamente, ele não precisaria das abelhas. Exatamente. E o que foi descoberto com essa pesquisa? A polinização da soja, ela se autofecunda. Ela continua se autofecundando. O que ocorre é que você tem no final da rama da soja, praticamente ali 1/4 da rama da soja, que é o finalzinho da rama, a planta ela não consegue se autopolinizar. Falta um pedacinho. Falta um pedacinho. E aquele pedacinho, quando entra a abelha, ela entra polinizando. Ela consegue levar o pólen. Ela consegue transferir o pólen. E vai além ainda, porque ela não fica apenas nesse processo daquela raminha que vai ser polinizada. Mas aquele processo também que ocorreu a autofecundação da planta, a abelha modula aquela polinização. O que significa isso? O processo de modulação é como se você tivesse uma atividade que tornasse perfeito aquele processo. Está potencializando. Está potencializando aquela capacidade aquela capacidade da planta de polinizar. Então houve ali o processo de polinização. Beleza, está fecundando, a planta está se autofecundando. A abelha não chega lambendo a flor? A abelha não chega pousando ali nas antenas das flores? Pelinhos. Encostando? Então aquele processo, a abelha e a planta, elas se modulam. Não é à toa que a abelha e planta surgiu há 100 milhões de anos. Juntas por quê? Porque uma modulou a outra. Não se sabe quem surgiu primeiro. Não se sabe quem surgiu primeiro. Bom, eu também estudei um pouco sobre o tema. Essa modulação, para quem ainda ficou com alguma dúvida, é porque naquela vagem onde tinha, por exemplo, uma semente que não ia desenvolver direito, ou que ia ficar murcha, ou que... O problema é que ter naquela vagem com as sementes, a abelha consegue diminuir bastante, inclusive aumentar a produção. Sim. Eu não sabia que a soja, em cada vagem, são de 4 a 5 sementinhas só. E com a ação da abelha, vai até 6. Atinge o máximo, né? Não chega nem a 5. Ela autopolinizando não chega a 5. É 3. A soja muito bem granada chega a 3. Agora, bem granada. 3 grãos por vagem. Exatamente. Agora, com a abelha, chega a 6 grãos por vagem. Pensa. O pesquisador da Embrapa está falando, tem 50 anos que eu pesquiso soja. Agora eu vi a soja com 6 grãos. Isso aqui, gente, Ele é nunca feijão. tinha visto. Isso aqui não é feijão, isso aqui é soja. A soja com 6 grãos. Sucesso, né? Olha que então coisa é algo fantástica. sensacional. Então a modulação é isso. É você tornar perfeito aquilo que ela, por ela própria, ela não está dando conta de fazer. Não é que a planta seja fraca. Não é que a planta seja fraca, mas a abelha é um agente de modulação, de tornar aquilo eficaz.
de tornar aquilo eficiente. E a natureza é uma coisa perfeita, né? Então existe uma simbiose. A abelha precisa da planta e a planta precisa da abelha. Exatamente. Então aquele fato tudo bem, a planta se vira, ela se autopoliniza. Mas quando tem um agente externo, quando tem a abelha para cuidar da planta, tem aquela troca de energia, aquela troca de favores, entre aspas. Sim. Uma troca de cuidados ali. Na biologia a gente chama isso de relação ecológica. Isso. Ela pode ser do tipo mais, do tipo mais menos, do tipo menos. E o que os pesquisadores estavam falando? Eles estavam comentando que a planta, ela produz o néctar, ela produz o pólen, ela produz a cor, ela produz o cheiro para atrair a abelha. E eles pensavam, gente, se ela se autopoliniza, então por que ela quer atrair tanto a abelha? Tem um porquê. Tem um porquê. Tem um porquê. É porque a própria planta ela não é suficiente sozinha. Ela quer A perfeição. angiosperma ela não é eficiente sozinha. Ah, é só a soja que é autóctone? Não, você tem uma série de plantas que são autopolinizáveis. São autopolinizáveis. Você pega, por exemplo, ali a própria pitaia. A pitaia é uma planta autopolinizável. Só que você torna o processo mais eficiente quando você faz a polinização manual, né? E muita gente diz que a abelha não poliniza a pitaia, poliniza. Vai ver ali uma planta de pitaia às 4 da manhã, no local onde tem densidade de abelha. Tem abelha na pitaia, às 4 da manhã. Antigamente falava que a abelha também não polinizava soja. Pois é. Isso se falava demais. E os Estados Unidos sempre usou a abelha na soja. É. Mas Sempre é porque o usou. horário que a abelha vai na soja também é muito cedinho, né? Ela vai cedo, ela vai mais cedo. Período da manhã, né? Como é a maioria das plantas, né? É. Por que a gente orienta o apicultor de instalar o apiário voltado para o lado onde o sol nasce? Porque 98% das plantas com flores, elas têm néctar entre as 6 e 10 da manhã. Elas não têm néctar depois das 10. O sol foi a pino, o sol passou das 10, foi a pino, você tem um aumento tão grande da temperatura que você desidrata o néctar. São poucas as plantas que você encontra a abelha visitando a flor depois das 10 da manhã. São muito poucas. E falando ainda daqueles benefícios que a abelha traz para a soja, a Jane já comentou que ela deixa a soja com mais grãos. Eu vi também na pesquisa falando que ela produz mais vagens com 3 a 4 grãos, menos vagens murchas ou com um grão. Então diminui a quantidade e aumenta o tamanho e o peso do grão. Exatamente. É o que o professor falou, né? Questão de... E o principal dado, que no período de floração, como você tem a presença maciça da abelha naqueles 40 dias de floração, você já tem naturalmente uma redução, você já tem uma redução muito menor de pragas que podem acometer a soja. Com a presença da abelha, praticamente fica nulo naqueles 40 dias. Pensa lá no maracujá. A abelha ela não inibe a presença da mamangava na flor do maracujá? Sim. A abelha inibe a presença da praga na lavoura da soja na florada. Então, no período, e o professor Décio Guzoni, ele fala isso na pesquisa dele, ele fala que no período da florada, a orientação, a partir desse trabalho com a abelha, é que não entre aplicação de defensivo no período da florada. Ou seja, existe economia ainda de aplicação de defensivos. Economia de aplicação de defensivo, que é muito caro. Nossa. A gente acha, infelizmente, é doutrinado muito essa ideia de que a pessoa que está trabalhando o agro, ela gosta de aplicar veneno e que ela tem desejo de aplicar veneno. Não, deixa eu aplicar o máximo de veneno para me aumentar minha produtividade. Gente, a pessoa que está plantando, ela tem geriza a aplicar veneno. Não tem ninguém que quer aplicar veneno. Primeiro porque, Ele aplica olha esse porque ele é nome, obrigado. né? Vai aplicar veneno. Ele aplica porque é obrigado. E por que ele tem que aplicar? Porque se ele não aplicar, não tem produção. Exatamente. A praga acaba com a produção. A praga acaba com a produção. Mas é então, caro. o lavoureiro ele não quer aplicar, mas é muito caro. É caro aplicar veneno. A gente pega, por exemplo, o momento vivido hoje pelo mercado de soja. O sojicultor está entre a cruz e a espada. Passando aperto. Porque com essa queda do preço do dólar, a soja atingiu na semana passada uma cotação aqui, por exemplo, para o Centro-Oeste, inferior a R$100 a saca, R$ 97. Uma soja que até outro dia estava 210. Então é uma queda de 50% do preço. 50% do preço. É muita coisa. E a produção também manteve, né? A produção manteve, até aumentou um pouco. Só que como você teve preço uma para queda, produzir, né? O preço para produzir aumentou demais, porque os insumos todos aumentaram. Então o sojicultor está passando momentos difíceis, né? O sojicultor ele não está vivendo momentos fáceis. Aliás, todo mundo que produz commodity. É a soja, é a carne, né? É a carne de porco, é o leite, é o mel. O próprio mel está no preço muito barato por conta do quê? Dólar.
Então você tem um momento da economia que não está favorecendo realmente quem produz. Dólar barato não favorece quem produz. É verdade. Né? Ele não pode ser também caro demais para não gerar inflação demais. Exato. E não pode ser também tão barato a ponto de você quebrar o setor produtivo. Tem que ter um equilíbrio aí na Tem que ter um economia. equilíbrio nisso aí. Né? Hoje no Brasil, a produção de soja é 45... Eles falam de 45 milhões de hectares plantados de soja. Isso. É muita soja. Isso mesmo. 45 milhões de hectares de soja. Professor, posso levantar uma bandeira bem polêmica? Pode. Uma das características que permitiu o embargo do mel brasileiro foi transgenia? Que teve, né? Não foi, Mas não. eu quero falar da transgenia. Foi a ausência de controle de qualidade, o embargo de 2006. Não teve transgenia. Mas ter traços de transgenia no mel gera complicação Gera complicação para a venda para muitos mercados. Porque você tem hoje países que ele mantém embargo permanente contra produto com traço de GMO, com traço transgênico. Então, se você tiver a presença de transgenia naquele alimento, ele pode sofrer embargo. Então, o apicultor ele tem que estar consciente de que, se ele produzir o mel próximo de uma lavoura que é transgênica, esse mel ele não pode ser exportado. Porque você tem a questão do mercado, mas você tem a questão também do seguinte: quando você vai entrar com a abelha na soja, você vende o quê? O que você vende para o sojicultor? Polinização. Polinização. O mel você está vendendo, você não está colocando a abelha de graça. Você está vendendo. Então vamos lá, o que é esse grande negócio? O que é a grande oportunidade? A grande oportunidade é polinizar a lavoura de soja. Não é nem o mel? Não é o mel é subproduto. Ah. O Brasil está sendo apresentado a maior oportunidade para ele, em termos de apicultura, de se tornar uma apicultura idêntica à apicultura dos Estados Unidos. A apicultura estadunidense ela não faz apicultura visando produção de mel, visando produção de própolis, visando produção de pólen. A apicultura norte-americana ela vive em função de polinização. Aumento de produção mesmo. Aumento de produção daquela lavoura que a abelha está polinizando. No Brasil a gente ouve falar da apicultura para polinização, mas no sul. No sul do Brasil. E frutíferas, também no centro-oeste que a gente tem. São Paulo tem muito com a laranja. Mas é difícil, a gente não ouve falar. Aqui tem implantação de laranja aqui em Itaberaí. Girassol. Mas a gente não ouve falar de polinização. Itaberaí não tem polinização de laranja. Pois é, porque você não tem chuva no período da floração da laranja para poder você ter um volume de néctar suficiente para poder atrair a abelha. Então você tem que ter um ambiente de umidade, de temperatura, de clima, de estação do ano certa para você ter esse ambiente. Esse ambiente ele só é encontrado em um estado do país, que é o estado de São Paulo. O pessoal que está assistindo... Então o pessoal que planta laranja no Goiás, que planta laranja no Centro-Oeste, não precisa nem se iludir. Você não vai conseguir polinizar laranja com a abelha aqui. Ela não vai. O pessoal que está vendo a gente, assistindo a gente no YouTube, comenta aqui embaixo se você conhece esse trabalho de polinização com a apicultura, se fazem na sua região. Se tem contato com algum apicultor que já faz esse processo. Fala pra gente aí, comenta aqui pra gente, que é muito bacana ter acesso a essa informação para saber no Brasil como é que está funcionando essa questão nos 4 cantos do Brasil. Então, gente, a oportunidade é polinizar a soja. E quando você leva a abelha para a soja, você não vai colocar a abelha de graça lá na soja. E você não vai estar fazendo isso visando a produção de mel, que também é muito alta, nós vamos falar sobre isso ainda. O objetivo é o quê? É você levar a abelha e alugar colmeias de abelha para colocar na lavoura de soja. Isso já é uma realidade no Brasil? Já é uma realidade em algumas regiões do Brasil, Rio Grande do Sul, aqui em Goiás mesmo. Apicultura migratória. Tem aqui no sudoeste do estado de Goiás, apicultura migratória levando para a soja. Então, olha só, a gente falou as vantagens que tem para o apicultor, assim, na planta, para o grão, e em números, para o apicultor não, para o sojicultor. Então, as vantagens para o sojicultor. Em números, o que representa isso? Em números, representa 11 a 30% de aumento na produção de soja. Por que varia tanto esse número de 11 a 30? Porque varia de acordo com a região do Brasil, varia de acordo com a variedade climática, varia de acordo com o clima, com o tempo. Né? Às vezes você tem a soja ali começando a florescer, bate uma geada. Aquela geada ela pode ser determinante para você ter uma redução na polinização. Sim. E que pode prejudicar a lavoura. Né? Então nós estamos falando de um aumento de 11 a 30% de produção de soja por hectare. Ou seja, com certeza, se bater 10% de aumento... Não, é muito grande. É o lucro que o sojicultor vai ter, sem gastar mais com grão, sem gastar mais com semente, sem gastar mais com adubo, sem gastar mais com herbicida. Então, é um aumento de 10% na produção. E é mais barato ele colocar a abelha do que aplicar tudo isso. Muito mais barato. Na ponta do lápis, Muito mais barato. Porque o aumento é muito considerável, é muito significativo. Ele não está aumentando a área de lavoura.
Ele não está aumentando a aplicação de defensivo, ele está reduzindo. Ele está reduzindo a intervenção que ele tem que fazer na planta, porque é a abelha que vai trabalhar. O custo que ele Igual teria... a abelha faz tudo dentro da casa dela, ela vai fazer tudo para o lavoureiro também. Ela vai polinizar, ela vai carregar o pólen, ela vai tornar viável o processo de polinização, ela vai tornar viável a rama, com as vagens que vão ser soltas naquela rama. Então é por aí. Então você tem um aumento real. E esse aumento, gente, nós estamos falando de 11% a 30%. Ah, mas é nada, é muito. É muito. Uma área que está, por exemplo, 50 sacas por hectare, vai passar a produzir 55,5. 55. E se chegar a 30%, vai passar a produzir 65. É só pensar Isso assim. em 1 hectare. Quem tá assistindo Qual sojicultor que planta 1 hectare? Não. Sojicultor pequenininho. João Antônio. Nosso aluno prêmio do Mato Grosso. Teve aqui no nosso congresso prêmio. Sim. O João Antônio é pequenininho. Eu falei, não, amigo, eu sou pequenininho. Eu faço cosquinha nos sojicultores grandes. É mesmo, João? Quanto que você tem plantado? Tem 2 mil hectares. Ele é pequeno. Ele é considerado pequenininho no Mato Grosso. Por quê? Porque quem tem grandes lavouras de soja, 25, 30, 35, 40 mil hectares é normal. Eles ganham volume, né? O pessoal que pensa que 10% é pouco, pensa assim, quem está assistindo a gente, seu salário Seu salário. aumenta 10% a partir do mês que vem. Vai fazer diferença para você? Pensa isso aí. Você que está nos assistindo e que está nos ouvindo no Spotify. Aumenta 30%. Aumentar 30% do seu No salário. mês que vem. Fica Você bom ganha pra você. 1.000, você vai passar a ganhar 1.300. Sem aumentar o seu trabalho, né? Sem Não, sem aumentar seu aumentar trabalho. nada. Sem aumentar Muito nada. pelo contrário, Só- até diminuir o trabalho, né? Porque a abelha vai fazer a parte dela. E vai fazer pro lavoureiro. Então, a gente vê que o Brasil é conhecidíssimo aí como um grande produtor de soja. Tem uma área fantástica aí. Já é o maior produtor de soja do mundo. Ah, é? Já é o maior. Olha só. Passou os Estados Unidos. 45 milhões de hectares de soja plantada no Brasil com clara tendência de crescimento, hein? Com viés de crescimento. Com viés de crescimento. Com viés de crescimento. Então tem tudo para crescer É ainda mais gigantesco. essa área. E agora com essa oportunidade de polinização. De polinização. Usar a polinização. Agora pensa o pessoal usar soja, usar a abelha para polinizar a soja, assim como usa para polinizar a maçã lá Já no pensou? sul. Na maçã eles entram com a abelha e toda maçã nacional, toda maçã nacional é 100% polinizada por abelha. Pois é. Se não tiver abelha, não produz maçã. Não produz maçã. Isso tomando exemplo. Aí o apicultor deve estar pensando, puxa vida, é oportunidade mesmo. Aí ele pergunta, eu vou alugar essas comércios por quanto? Isso é uma dúvida que ele tem, né? Já tem esse mercado? Já tem esse um mercado preço? e já tem apicultor fazendo. Primeiro, é quantas Já colmeias? tem uma Vamos- tabela para isso. Antes de entrar em valores, vamos entender colmeias. A pessoa falou já da área, Isso. a área de produção. É por hectare? Como é que fica esse É por cálculo hectare. de colmeias? Como é A que pesquisa funciona? feita pela Embrapa considerou por hectare 3 colmeias por hectare. 3 colmeias por 3 hectare. colmeias por hectare. Ah, então vamos lá. Nós já temos 45 milhões de hectares 45 milhões. no Brasil. Mas ao invés de pegar esse número dos 45 milhões, vamos primeiro calcular a área de trabalho da abelha. Boa, vamos lá. A gente não trabalha É. no nosso mapeamento o raio de 1,5? Isso. E no raio de 1,5, quando a gente joga aquele cálculo de área de circunferência, PR2, a gente não encontra 707 hectares? Bacana, mas antes, para quem está chegando agora ou não conhece ainda essa linguagem nossa, o que é esse mapeamento que o professor está O falando? mapeamento é aquele mapa que a gente faz através do satélite para poder determinar o potencial de área apícola do ponto do apiário onde você pretende implantar. Quer implantar apiário aqui? Certo. Eu sei que a abelha campeira vai um raio de 1,5 km Isso. para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para todos os lados. Aí você tem um raio de 1,5 km. Tem um raio de 1,5. Raio de 1,5. Aí Quando eu você- faço aquele cálculo daquela área, eu encontro 707 hectares. Certo. Daqueles 707 Esse hectares... é o raio de atuação da sua O abelha. raio de atuação da abelha. Naqueles 707 hectares, eu faço a identificação do quê? Daquilo, naquele raio, que é pasto Que apícola. passa a pico. Vegetação, floresta, monocultura, tudo que tenha flor. Isso. Então você faz a identificação daquilo e calcula quantos por cento de pasto apícola que tem dentro daqueles 707. Cada 1% de pasto apícola, você implanta de 1 até 4 colmeias. Isso para produção de mel. Mel. É verdade. Mas para polinização, você não faz o cálculo de 1 a 4 colmeias para cada 1%. Porque cada 1% são quantos hectares? São 7 hectares. É. Então você põe de 1 a 4 colmeias a cada 7 hectares. É. Aqui não, nós estamos calculando por hectare.
Para polinização, você não calcula mesmo. em cima de 7 hectares. É mesmo. Você calcula em cima de 1 hectare. Então o mapeamento é outro, professor. O mapeamento ele nem tem. O mapeamento é para poder determinar Rematei. quanto de soja que tem a mais. Quanto mais soja, mais potencial de polinizar. Caramba. Então ali você tem numa área de 707 hectares. Se você encontrar no mapa 707 hectares de soja plantado, são 3 colmeias por hectare. Então você vai ter que implantar quantas? 2.121 colmeias para aquela área no raio de 1,5 km. 2.121 colmeias. Gente, isso é surreal. Os surreal. apicultores têm que começar a se catalisar para isso. É. O pessoal tem uma ideia, no meu apiário eu fiz um mapeamento apícola e lá caberiam 200 colmeias, professor. E o nosso mapeamento apícola. Então no raio de 707 hectares caberiam 200 colmeias. Na soja polinização seriam quantas? 3 colmeias por hectare. Então dá 1.000... 2.121 colmeias. É muita abelha. É muita abelha. É muita coisa. É muita coisa. Eu gosto dessas inovações, dessas novidades, sabe? Deixa a gente com um gás É. novo, não deixa? Então você imagina, isso aí num raio de 1,5 km Gente. que a abelha trabalha. Só que nós temos no Brasil 45 milhões de hectares de soja plantado, com viés de aumento. É. Ou seja, vai aumentar. Aumentar. E vai Ano a aumentar, ano porque vai o país aumentar. tem espaço. Sobe é o único dólar, país do cai mundo dólar. ainda que tem espaço para poder evoluir plantio de soja é o Brasil. E tudo, soja, Não gado. duvidem, o Nordeste brasileiro inteiro irá plantar soja. Será, professor? Inteirinho. O tanto que o nordestino fala, né, da soja. Inteirinho. E vão ganhar dinheiro com soja. Certo. O sojicultor nordestino vai ganhar dinheiro com soja. Sertão vai virar mar. Cada vez mais Sim. as Mar tecnologias verde. para produção de Aquele mar alimento no verde. deserto estão espalhando. É. Você pega países aí, países do Oriente Médio, Arábia Saudita, Kuwait, outros países que estão implantando enormes lavouras no meio do deserto. Cinturões verdes de lavoura aonde antes era deserto. Alta tecnologia. Isso vai chegar no Brasil assim, ó. O Brasil só não investiu ainda porque não precisa. Tem terra Tem no terra Centro-Oeste, demais. tem terra no Pra que Sul, nós tem vamos terra gastar dinheiro enquanto no tem terra. Nordeste? É. Se tem terra boa em outras áreas com água sobrando. Não Não é que a terra apertou, do hein? Nordeste é ruim, não. A melhor terra para É plantio isso de que eu- alimento no Brasil é a terra nordestina. É, Sim. tanto que tem aquela região do o Vale do O Vale de São Francisco. São Francisco. É. que produz Ali muito. é uma coisa de Produz louco a produção de muito, alimento. é. Então o Nordeste é onde você tem o melhor solo para a produção de alimento em qualquer ponto do território nordestino. Mas aí já é até... Só não produz porque não tem água. Pois é, mas já é até desleal, né? Já é o maior produtor de mel em potencial. É. Já pensou se torna o maior produtor De de grãos de em grãos potencial também? Já Então pensou? isso tudo vai crescer. Então você imagina 45 milhões de hectares de soja. 3 colmeias por hectare, nós vamos precisar de pelo menos aí 135 milhões de colmeias. 135 milhões de de colmeias. Quantas tem hoje? Se você juntar colmeias do mundo inteiro, É isso que eu ia falar. Tem isso já. Não dá 135 Atualmente, milhões. hoje, tem isso. colmeias do planeta, vamos somar todas as colmeias do planeta, não dá 135 milhões. Total de colmeia plantada no mundo, não chega a 70 milhões de colmeias. Que isso, professor? Então, é uma Ué, coisa professor, então como é que nós vamos fazer para arrumar tanta abelha para soja? assim- Ou seja, sojicultor vai disputar apicultor a tapa. No tapa. Mas nós vamos A chegar tapa. nesse ponto também, que isso ainda vai ter um processo ainda. Vai. Até o sojicultor querer disputar a abelha no tapa. E nesse período do processo é onde o apicultor vai ter que se adaptar. É. Tem que Literalmente. começar agora Porque tem a se especializar. Tem todo um processo para se fazer isso, tem um método para Tem se fazer método isso para também, fazer né? isso. É porque não adianta você ficar encantado com esses números que a gente está falando aqui agora, achar que você vai chegar lá de qualquer jeito, numa beirinha de cerca e colocar uma piada. Não, e nem pode. Se ele fizer isso, Não pode ser seguramente assim. todas as defesas agropecuárias elas vão ser articuladas para cobrar do apicultor a comunicação de rebanho. Isso aí vai ter que ter mesmo para você ter a Organização. rastreabilidade, organização da cadeia produtiva. Não é simplesmente o cara chegar, a gente falou muito bem, eu vou colocar do lado da cerca, tá a soja do outro lado, eu fico do lado de cá. Que vantagem que você vai estar fazendo isso também? Você não está alugando sua abelha. Você não vai entrar com a abelha na soja visando produção de mel. Você vai entrar com a abelha na soja visando a polinização da soja. E você vai receber aluguel pela colocação das abelhas na lavoura. É isso que o apicultor ainda talvez não tenha virado essa chave. É porque é muito É. grande, sabe, Jane? Sim. É grande demais. Os E números novo. são É uma coisa muito nova. são impressionantes, é É. tudo muito novo. E é tudo muito ainda no campo da pesquisa.
Ah, mas a pesquisa foi em campo. Foi, mas até você pegar aquilo que foi feito em pesquisa e você traduzir para uma realidade do dia a dia, você leva ainda alguns anos ainda. Leva. Primeiro é ter resultados, Sim. né? Então, pegar o que já foi colocado na pesquisa, começar a praticar, e já tem gente praticando. Sim. Mas é começar a se popularizar esses resultados, É. começar a ter aqueles sojicultores se destacando Sim. com uma Com a utilização melhor, da abelha. com resultados. E com esses resultados, os outros rapidamente também vão acordar. Com certeza. Porque quando se fala que é questão financeira, é muito rápido. É. É muito rápido. Então, Principalmente na soja. ainda mais soja. O já que a tem- gente tem tido de notícias são grandes conglomerados de soja, grandes fazendas de soja, que já estão investindo para a implantação de números de 5 mil, 6 mil, 8 mil, 10 mil colmeias. Ou seja, E já estão em processos de reprodução de abelhas. porque se os apicultores não se organizarem, não tiverem Ele vai ficar pra conhecimento, trás. não tiver tecnologia, vai ficar para trás. Ele vai ficar para trás, vai ficar O mercê. sojicultor que tem dinheiro, compra tecnologia. Ele vai investir. Traz até de fora. Ele traz até de fora a tecnologia. Ele traz de fora. Então é a grande oportunidade da apicultura brasileira, mas o apicultor não pode ficar de braço cruzado. Esperando cair no colo dele. Espera cair no colo É dele. porque não vai cair no colo. Ah, não, eu tenho minhas 30 tá cada colmeias, vez agora mais claro. eu tenho minhas 30 colmeias, agora eu vou rachar de ganhar dinheiro que eu vou alugar minhas abelhas para soja. O que é 30 colmeias? 30 colmeias é a abelha para você colocar em quantos hectares? Em 10 hectares. O que é 10 hectares? É nada. Então não é 30 colmeias, não é 50, não é 100. Apicultor pequeno tem que entender que agora ele tem que ter 2.000 colmeias. Isso aí é desde já. Isso aí todo apicultor que já almejar trabalhar dentro de um prazo situado entre 2 e 5 anos com o processo de polinização, crie desde já o seu projeto para você multiplicar enxames. Professor, o senhor já tem esse projeto de como é que funciona esse trabalho de criação de abelhas, de criação de enxames, produção de Sim. enxames, o tempo, o calendário para se produzir antes da época da safra? Quer ver? Vamos fazer um númerozinho aqui? Vamos fazer um rapidinho. númerozinho aqui. Você tem 30 colmeias, agora anota aí no verso do papel aí, 30 colmeias. 30 colmeias. Você vai elevar essas colmeias à condição de supercolônia ninho mais sobreninho. Correto? Certo. Ninho mais sobreninho. Se você tem 30 colmeias ninho mais sobreninho, então você tem quantos quadros em cada colmeia? Então tem 20 quadros. 20 quadros. Vezes 30 enxames, 600 quadros. 604. Para você produzir um novo enxame no sistema três cheiros, você precisa de quantos quadros? No Três método cheiros? três cheiros. Você precisa de Três 3 quadros de cada colmeia. Isso, um quadro de cada caixa. Um de Tem cada 20 caixa. colmeias distintas. Aham. Então, se você tem 600 e você precisa de 3, então você tem o quê? 600 dividido por 3, você consegue saltar em uma única divisão Ah. de 30 para 200 enxames. Ah. Na divisão três cheiros. Então, anota aí, de 30 para 200. Para 200. Você fez uma primeira Quem tá divisão se agora. perguntando, vamos estudar depois, É. gente. Ah. De 30 para 200. Divisão três cheiros, na escola de apicultura a gente ensina o aluno a fazer. Ele tem aula prática disso. Uhum. Inclusive com a produção de rainha e introdução da rainha. Você vê que a escola de apicultura, sem saber da pesquisa da soja e o resultado que sairia, ela já antecipou o principal sistema de divisão para o apicultor. Novamente, esses 200 enxames. Você tem 60 dias, que equivale a um eventual, entre aspas, manejo pré-safra, de você repetir, simular um manejo pré-safra nesses 200 enxames, para ele poder crescer e chegar novamente a uma condição de ninho e sobreninho. 60 dias você faz isso. Você arranca o enxame com 3 favos, coloca ele ninho e sobreninho, 80 a 100 mil abelhas, com alimentação, superalimentação, rainha nova, favo novo. Em 60 dias você tem 200 enxames, ninho e sobreninho. Cada um deles tem 20 quadros, não tem? Uhum. Então 200 vezes 20, eu tenho quantos quadros agora? Eu tenho 4.000 quadros. Pulou de 600 para 4.000. Agora eu vou pegar esses 200 enxames e vou dividir novamente esses enxames, correto? 4.000 quadros dividido por 3, que não é 3 quadros por enxame, Dá quanto? 1.333 enxames. Ou seja, em 120 dias, você fez um salto de 30 para 1.333 enxames. 4 meses. Em 4 meses. Vamos pegar mais uma sequência de 60 dias? Bora. 1.333 enxames. Vezes 20 quadros, que você fez crescer novamente em 60 dias, ele para ninho sobre ninho explodindo a abelha. Você tem agora 26.660 quadros. Caramba! Dividido por 3,
Você tem 8.886 enxames em quantos dias? 180 dias em 6 meses. 6 meses. Divisão 3 cheiros. 8.886 enxames. Você tem 8.866 núcleos. Núcleos. Que se você quiser voltar a crescer novamente, nem sobre nem você faz. Ou simplesmente pega esses núcleos, como uma parte da pesquisa tem feito, de trabalhar para a polinização, não a supercolônia, trabalhar o núcleo. E qual que é a diferença? A diferença é que o núcleo, por ele ser ainda uma população muito pequena de abelha, para ele crescer em população, um enxame filhote. Todo filhote não tem desejo de crescer? Sim. De qualquer espécie. Sim. Ele tem desejo de crescer. E a abelha não é diferente. Ela é um enxamezinho pequenininho, ele quer crescer em população. Exatamente. E para crescer em população e criar população de abelha, ele tem que consumir mais carboidrato ou proteína? Proteína. E o pólen é o quê? Proteína. Então você coloca na soja aquele enxame de 3, 5 quadros, ele vai ser mais eficiente no processo de polinização do que um enxame adulto com 100 mil abelhas. Ele vai atrás do pólen. Porque um enxame adulto com 100 mil abelhas, ele já está com a população formada. Ele quer néctar. Ele estabilizou. Ele já tem estoque de pólen na colônia. O que ele precisa agora para manter aquela população? Néctar. E o néctar não poliniza nada, o que poliniza é o pólen. Então você tem mais eficiência no processo de polinização vindo de um núcleo do que ele vindo de uma supercolônia com 100 mil abelhas. Olha que loucura. Esse trabalho de multiplicação de colmeias visando a polinização tem que ser trabalhado até na mentoria, hein? Sim. Passar para os nossos No mentorados. meu entendimento, quando esse processo todo ele explodir, a gente tem que ter isso como um curso na escola de apicultura. Verdade. E olha só que interessante, o apicultor ter conhecimento do que ele vai oferecer para o sojicultor. Porque o sojicultor, ele vai atrás também dos seus meios para aumentar essa polinização através das abelhas. Mas se o apicultor chega e não sabe falar para ele o que as abelhas vão fazer dentro daquele ciclo de produção, ele perdeu a oportunidade também. Com certeza. Agora, se já E chega, aí vem ainda... chega falando assim, não, eu vou trazer as abelhas porque nessa época elas vão pegar mais o pólen, não precisa de néctar. Gente, é outra realidade. E aí você tem as questões. Vão precisar aí de 135 milhões de colmeias, que não existe no mundo esse número. Não existe no número. É possível chegar. Você vê que um processo de produção 3 cheiros, você sai de 30 colmeias em 6 meses, você chega teoricamente a 8 mil enxames. 8 mil enxames você chega. Só que hoje nós temos aí um número de... Nós precisamos de 135 milhões de colmeias. Quantas colmeias o Brasil tem hoje? Quantas? 3 milhões e meio. Então não tem nada. E tem gente preocupada porque tem muito apicultor já. De 45 milhões de hectares, 135 milhões de colmeias que a gente precisa, nós temos 3 milhões e meio. Nós não temos nem 1% do total de abelhas que precisa para polinizar a soja. E a gente está falando só de soja. Estou falando só de soja. Só de soja. E aí entra um outro aspecto que foi testado por um apicultor no Rio Grande do Sul, dentro desse trabalho da Embrapa. Ele já é apicultor, ele já leva a abelha para a soja, ele já produz mel de soja no Rio Grande do Sul. Inclusive, no próprio workshop promovido pela Embrapa, ele deu uma palestra dentro, ele falando dos resultados que ele alcançou de produção de mel em 40 dias na florada da soja. E o que foi essa produção? Ele alcançou um volume de produção de 50 quilos por colmeia. Ou seja, uma colmeia na soja, ela vai te dar 50 quilos que você não tinha, mais o aluguel da sua colmeia. Sim, só que tem um detalhe, não é só 50 quilos, porque você não está entrando com 4 colmeias para cada 1%. Você está entrando com 2.121 colmeias num raio de 1,5. No raio de trabalho da abelha. 2.121. Deixa eu digitar a senha aqui. Peraí, aí. 2.121 colmeias vezes 50 quilos por colmeia, nós estamos falando de 106 toneladas de mel. Num raio de 1,5. É um número surreal. Você imaginar você com seu apiário, cercado de lavoura de soja, você segue a metodologia proposta pela Embrapa de entrar com a abelha dentro da soja, e você, depois de 45 dias de florada, com 2.000 colmeias, você chegar a 100 toneladas de mel.
É muito mel. Muito mel. Eu já tô vendo aquele produtor que fica do lado das lavouras que falava assim, que não dá para criar nada aqui, não dá para fazer apiário aqui, porque tem essa soja. Aí agora ele já fala assim, eu não saio daqui por nada, porque tem essa soja. Hoje o Brasil ele tem 55 mil toneladas de mel produzidas por ano. Sim. O Brasil está entre os 10 maiores produtores de mel do mundo. O potencial levantado pela Embrapa em cima desses 45 milhões de hectares de soja plantado, de produção de mel, são de 500 mil toneladas de mel. 500 mil toneladas de mel. Isso colocaria o Brasil como o maior produtor de mel do mundo. E é o mel limpo. Ele é o mel limpo em termos. Em tese, né? Em tese. Tem a questão da transgenia. Tem a questão da transgenia. Mas... Tem duas questões, a questão do veneno e a questão da transgenia. É. E deve ter muita gente no chat aqui do YouTube comentando. Mas vocês estão esquecendo, tem veneno, tem veneno, tem veneno. E aí, como é que fica então a questão? Vamos falar sobre essa questão do veneno, professor. Exato. O professor Décio Guzoni, quando ele está fazendo ali o fechamento do workshop, ele fala, gente, o professor Décio Guzoni, depois vocês pesquisam, ele tem um canal no YouTube, é o maior pesquisador vivo no Brasil sobre soja. Trabalha na Embrapa Soja a vida inteira, já tem mais de 40 anos de pesquisa dentro, tem vários livros publicados sobre a soja no Brasil. Depois que entrou a questão da pesquisa da abelha, ele já publicou livros também da abelha na soja. Ele se tornou, inclusive, um entusiasta da apicultura em função disso. E tem grandes livros publicados, trabalhos maravilhosos. O professor Décio Guzoni, ele fala que no período da floração da soja, naturalmente, você já tem uma redução muito, muito grande da existência de praga. Não tem praga da soja. Não é que não tenha, existe. Mas ela é muito pequena, ela não é significativa. Não é significativa. Então ele orienta que diante do ganho que o sojicultor vai ter com o aumento de produtividade na soja de 11 a 30% da lavoura dele, que justifica ele não aplicar defensivo nesses 40 dias de florada. Então a orientação da Embrapa, quando sair a publicação em 2024, será: não aplique defensivo na florada. Porque a praga é muito, muito insignificante perto do resultado que você vai ter com a abelha. E a própria abelha, ela vai funcionar também como inibidor da praga. Exatamente. Porque a abelha ela tem esse papel também. Você está tendo ali um adensamento populacional de abelha que ela vai entrar com muita fúria naquela florada. Então ela não vai permitir a chegada de praga. Então o professor Décio fala isso. Então aí, não teria a questão do quê? A questão do veneno sendo aplicado como risco residual no mel e nem menos para matar a abelha. Porque não vai ter veneno. Não vai ter. Ah, professor, mas e esses traços de veneno que eles vêm encontrando aí em mel que está sendo exportado aí? Que eles pegaram aí mel aí do Brasil, pegaram mel da Argentina, pegaram mel do Uruguai, pegaram mel aí de mais de 30 países do mundo que eles identificaram resíduos aí de glifosato. Né? Como é que apareceu isso? Gente, o resíduo do glifosato, ele tem que aparecer numa quantidade nula. No mel que vai para exportação, ele não pode aparecer resíduo de veneno. Nenhum. Nenhum resíduo de veneno. Nenhum. Nada, nada, nada. Zero. Zero de resíduo de veneno. Não pode. Então, como que apareceu esse resíduo de veneno? Esse resíduo de veneno, ele provavelmente, ele apareceu em função da água que a abelha bebeu e que veio numa quantidade tão pequena que ele se apresentou, mas que não foi o suficiente para matar a abelha. Tá, e como que isso acontece? Na leitura da análise, que várias vezes a gente comentou aqui, que é feita ao nível da pesquisa, em você fazer uma análise em parte por trilhão. O que é parte por trilhão? É você pegar uma amostragem de um determinado produto, dividir em 1 milhão de partes, um trilhão de partes, perdão, e ver o que é cada parte daquela. O que é uma análise em parte por trilhão? Vou dar um exemplo para vocês, para vocês entenderem o que é uma análise em parte por trilhão, gente. Imagina uma piscina. Uma piscina, ela tem 100 metros de comprimento, ela tem 50 metros de largura e ela tem 2 metros de fundura. Muita água. 2 metros de fundura. Ou seja, ela tem 100 por 50 por 2. Vamos calcular quantos litros que dá isso? Bora. Vamos lá. Calcular quantos litros que dá isso aqui? A gente vai encontrar 100 vezes 50 vezes 2. Nós estamos falando aqui de 10 milhões de litros de água. Uau. 10 milhões de litros de água dentro de uma piscina dessa. Ok? Ok. Agora você vai pegar uma gota, conta gotas, uma gota de glifosato
pinga lá na piscina. Nossa senhora. Uma gota. Em 10 milhões de água. Agora pega o misturador. Mistura muito bem. Chacoalha tudo. Chacoalha aqueles 10 milhões de litros de água com aquela uma gota de glifosato que jogou na piscina. Uhum. Fez aquilo durante 20 minutos? Agora pega uma amostra da água, leva, faz uma análise em parte por trilhão para identificação de glifosato. A análise vai pegar o glifosato. Caramba. Que análise. E eu pergunto, uma gota do glifosato, ele foi significativo para poder matar a abelha? Não. Ele será significativo para matar um ser humano? Não. Nunca. A gente come veneno todo dia assim. A gente come veneno, a gente respira veneno. É. Você está dentro do ônibus. O que é aquele fedor dentro do ônibus? De óleo queimado? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, de poluição, poluição sonora, poluição visual, Monóxido de carbono. monóxido de carbono, tudo. A gente come, respira, bebe e cheira veneno todo dia. Isso aí, desde que o ser humano é ser humano na face da Terra, ele tem isso. Até na época que não existia industrialização, você já tinha um processo o tempo todo ser vivo, tendo contato com processos Poluentes. químicos, poluentes. Sim. Então, você imagina uma gota em 10 milhões de litros de água. É o que você identifica no mel. Agora, a legislação internacional, cara, não pode ter nenhuma gota. Se tiver uma gota em 10 milhões de litros de mel, o mel ele não pode ser usado para consumo. É um absurdo. Então a legislação tem que ser refeita nesse sentido É o também. exagero, né? Assim, É um exagero. Exagero. Excesso de Isso cuidado. é o quê? Meios de você criar embargo econômico, embargo sanitário, na realidade, travestido de econômico. Ah, tá, eu não consigo mais embargar economicamente. Então vamos criar mecanismos para poder dificultar do ponto de vista sanitário, porque aí a gente vai alcançar o mesmo objetivo que seria o econômico. Exatamente. Isso é claro. Então a questão do glifosato, ela pode acontecer de aparecer? Pode. Mas quer dizer que aquilo vai ser significativo a ponto de fazer a pessoa passar mal? Não. Porque se fosse significativo a ponto de fazer a pessoa passar mal, a abelha morreu primeiro. Uhum. É verdade. A abelha já morreu primeiro. É verdade. Não daria nem tempo de fazer Não o dá mel. nem tempo. Não dá nem tempo dela nem produzir mel. Verdade. Então são pontos que a gente tem que estar atento. E tem outros pontos também que são mais complicados, professor, que não é só produzir abelha. Porque me vem em mente aqui, num projeto desse, que você vai trabalhar uma grande quantidade de colmeias para polinização, você tem que dominar, além do processo de divisão, tem um processo de transporte, logística, manutenção desses enxames na entre-safra. Então tem todo um Como trabalho que os Estados aí. Unidos, por exemplo, faz? Ele leva tudo em carreta. Os enxames eles já são posicionados nas carretas. O enxame nem desce da carreta. Tem pallets, né, também. Não, nem pallet não usa. Nos Estados Unidos nem pallet Só não usa. abre as portas da carreta. Só abre as portas da carreta, desengata a carreta do caminhão e o caminhão vai embora e a carreta fica lá. Com 2.000, 3.000, 4.000 colmeias. Na própria carreta. Terminou o período de floração, tá a abelha toda dentro da colmeia, coleta o mel que tiver que coletar, fecha novamente toda a estrutura do caminhão e já leva para outra lavoura. A abelha nem desce do caminhão. Processo altamente tecnificado. Tem que ter... O processo de coleta do mel desse, de colheita, ele é 100% mecanizado. Você não encosta um dedo no quadro. Você só pega, para não dizer que não encosta, você pega um quadro, coloca numa estrutura, o resto, todo o processo mecanizado, o mel já sai pronto do outro lado e o quadro pronto para poder voltar para a colmeia já vazio. Nossa, nossas colmeias têm que ser 100% mecanizado. Colmeias diferentes, quadros diferentes. Quadros diferentes, tudo. Matéria-prima, professor, cera, produção de cera, imagina. Produção de quadros, colmeias. Quadros desses, por exemplo, dos Estados Unidos, usa tudo em polipropileno. Vai mudar toda a cadeia produtiva Fechamos do Brasil. contrato com uma empresa do Rio Grande do Sul de fornecimento de quadros de polipropileno para Melgueira. Que coisa boa. Pedi o laudo técnico do material, já estamos com o laudo técnico, já estou com amostras dele na cia da abelha. Vamos fazer o teste na florada agora. Se a gente tiver o resultado de uma boa aceitação da abelha, a Companhia da Abelha vai estar representando aí essa empresa para todo o Brasil, fornecendo quadro de polipropileno. Material diferenciadíssimo. E ele já vem com análise, já com total garantia de ausência de possibilidade de resíduo de polímero no mel. Ou seja, uma polimerização perfeita do material. Porque um projeto desse, ele necessita também de uma estrutura e uma capacitação muito grande. Você imagina um negócio desse, você não faz quadro de madeira, pô? Cera alveolada? Não, você tem que usar quadro de polipropileno. Rápido, fácil.
Não quebra, alta durabilidade. Gente, vai ser totalmente... Realmente, é um outro curso. Gente, é uma outra apicultura. É. Quando a gente fala que é uma revolução industrial na apicultura. E a gente vê É o que a gente vai resistência. viver nos próximos anos. O brasileiro, assim, o apicultor brasileiro tem resistência para as implementações que a gente sugere. Na E escola de apicultura? quando chegar, então, a revolução... Vamos falar que é uma mas revolução é uma da revolução. apicultura? Gente, vamos abrir a mente, A vamos escola de estudar. apicultura vai ser cosquinha. A escola de apicultura vai ser Se cosquinha. tá achando ruim pegar e estudar Agora, um professor pouquinho, Armindo, né? você tem uma coisa que o professor Armindo é, assim como o Thiago também é, assim como a gente também é, o Pedro também é, a gente sempre é muito entusiasta do que é novo. Sim. Nós somos. A vida inteira a gente foi, em tudo que a gente faz, né, Thiago? Verdade. A gente é entusiasta do que é novo. E entusiasta em cima do que é novo, mas que é pesquisado, não é também nada aleatório, né? Então você pega um trabalho desse da Embrapa, eu venho acompanhando esse trabalho há 10 anos. Quem pegou curso comigo presencial, chegou a ver eu falando várias vezes em cursos presenciais dessa pesquisa da Embrapa feita na Embrapa Soja no Paraná. E que os resultados eram gigantes, já nas primeiras amostragens que ele estava soltando. Agora que está saindo, tá louco. Esse workshop que teve, eu pirei com ele. A gente Frente tem que louco. ser entusiasta e responsável também. Responsável, né? Com a informação. E esse workshop, eu cheguei a acessar alguns momentos dele. Não teve adesão de gente assistindo, né? É porque não há uma divulgação igual, por exemplo, a Escola de Apicultura faz. Não tem alcance, Não digamos. tem um alcance, né? É um negócio que usa muito um linguajar científico, um linguajar de pesquisa, toda uma metodologia voltada para quem é da área da pesquisa. E muitas vezes, isso aí não é crítica à instituição, mas já sendo, Não é interessante. as Fica instituições interessante. de ensino elas têm que lembrar de que elas fazem pesquisa para gerar o quê? Gerar processo produtivo no país. A Embrapa, ela faz pesquisa para o agricultor. Ela não faz pesquisa para pesquisador. Ela faz pesquisa para o agricultor. Não é à toa que o Brasil ele bate recorde de alimento, por quê? 90% das pesquisas da Embrapa. Mas você pega um trabalho desse, você pega um workshop daquele, com o volume de informação daquele, é lamentável. Já aconteceu há quase o quê? 45 dias, não tem além de 250 visualizações nele. Isso é muito triste, isso. Muito Professor, triste isso. E quem tem interesse em saber mais, tem um processo, um projeto desse, pode procurar a Escola de Apicultura? Pode procurar a Escola de Apicultura, deve procurar também os órgãos de extensão todos, né? Uhum. Mas os órgãos de extensão ainda estão com informações ainda muito soltas, porque a pesquisa não soltou ainda. Eu falo para Então, vocês que a com Escola de muito Apicultura cuidado. a gente está arrancando na frente. Escola de Apicultura está arrancando na frente. A ONG Abelha em São Paulo está arrancando na frente. O pessoal também da área de pesquisa, que já está muito integrado com toda essa pesquisa, e a gente está acompanhando junto. Por que a gente está acompanhando isso? Porque a gente entende que isso é a próxima revolução da apicultura. Nós estamos falando aí de uma estrutura que vai colocar o Brasil como o maior produtor de mel do mundo. Nós vamos ter aí um processo nos próximos 5, 10, 15, 20, 30 anos de reprodução massal de enxames de abelha no país. Nós vamos ter aí uma corrida gigantesca de produtores de soja, quando a pesquisa começar a fundamentar mesmo, e que o sojicultor ele vê que aquilo vale a pena investir, Começar a ter resultados. ele vai começar a buscar apicultura também, porque eles não vão conseguir abelhas no mercado, ou então vamos implantar apicultura. E o E o interessante é que apicultor vai ter que estar pronto para isso também, atender o sojicultor que se quer o implementar a sojicultor apicultura. começar a procurar o apicultor e o apicultor não souber do que se trata, o sojicultor mesmo vai atrás. Hoje o sojicultor ele está com o pé atrás ainda. Você tem que ficar muito claro para todo mundo. Você vai conversar com o sojicultor vizinho seu aí, ele nem sabe da pesquisa. Ele nem sabe ainda. Pela Porque, divulgação primeiro, que ela não foi teve, o publicada. processo. Ela não chegou ainda nas associações, nas cooperativas de sojicultores. E essa pesquisa Quando chegar é que vai começar a ser divulgado. foi realizada mais para o sul do país, né? Ela foi realizada para todo o Brasil. Todo o Brasil. Todo o Brasil. Tanto é que essa pesquisa, quando ela aconteceu, por exemplo, ao nível do Centro-Oeste, ela foi pesquisada no Mato Grosso, foi pesquisada no Mato Grosso do Sul, em Goiás especificamente Rio Verde. Ah, tá vendo? Então a parte da pesquisa do Centro-Oeste foi feita em Rio Verde. O pesquisador tem até o contato dele. E que é um dos que assina também a pesquisa que vai ser publicada. Né? Então assim, foi feito aqui. Então foi feito em cima da realidade daqui. Tem o ponto da pesquisa, até comentei com vocês antes do nosso podcast, que falta ainda a pesquisa levantar. E que fica até um alerta para a turma da pesquisa, que se por acaso acontecer de acompanhar esse tema nosso, que está relacionado ao seguinte: o professor Décio e os apicultores do Rio Grande do Sul todos citaram que eles não identificaram abelhas morrendo
durante a colocação das abelhas nas áreas de floração de soja. Eles não identificaram abelhas morrendo nas épocas de floração. E isso tem uma razão que explica. O período de floração de soja no sul do Brasil coincide com o período de florada no sul do Brasil. É safra de mel no sul do Brasil. Então, quando você tem a floração da soja, você tem também todo o ambiente geral florido. A abundância de É época de florada. flores. E quando você pega interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, oeste da Bahia, Tocantins, os grandes estados produtores de soja, essa época que tem lavoura, que tem floração de soja, é entre safra de mel. A abelha está com fome. Então a única opção que a abelha tem é qual? Lavoura. A lavoura. Aí abre a flor da soja, ela vai. E o que que a abelha sofre lá na lavoura de soja? Chuva de veneno nela. Porque existe a aplicação de defensivo no período da florada. Então é por isso que no sul do Brasil você não identifica com tanta frequência mortandade de abelha por aplicação de veneno como você identifica no interior de São Paulo, como você identifica no Mato Grosso do Sul, como você identifica no Goiás. No sul do Brasil é florada. No centro-oeste, no sudeste, em parte do norte e nordeste, é entre safra, é fome. É. Então você está no período de fome, a abelha está ali, a única opção que ela tem é a flor. Ela vai na flor. Agora no sul do Brasil, aplicou o veneno na flor. Ela está sentindo o cheirinho do veneno, nem que seja de longe. Para que eu vou no veneno se eu tenho flor limpa do lado de cá, de uma outra florada? A abelha é seletiva. Muito. A africanizada é seletiva. Não é Então à esse toa que a aspecto tem abelha que é ser tão... levado em conta. Verdade. As pesquisas, todo meio acadêmico ele tem que entender que existem 6 biomas no Brasil, cada um com diferentes épocas de safra, entre safra e pré-safra. A época que é entre safra, por exemplo, aqui no centro-oeste, é safra de mel no sul do Brasil. A época que é período de safra no nordeste brasileiro, é período de entre safra no centro-oeste. Então você tem períodos, épocas diferentes em cada região do Brasil. Isso tem que ser levado em consideração na pesquisa. Né? E tem um ponto que a gente não abordou ainda, professor. Valores. Valores. Quanto custa? Quanto que o sojicultor paga por comer a polinização? Já tem esses resultados? A gente tem aqui um relato de um apicultor aqui, de Mineiros, aqui no estado de Goiás, Rogério é o nome dele. Né? Tem até contato. Eu acho que eu cheguei até de passar o contato dele ou não. Acho que não. Tem que passar depois, está no celular aqui. Bacana. Ele tem 1.700 colônias e ele já há mais de 5 anos que ele leva a abelha para soja. Oh. Nessa última safra de soja, ele alugou cada colmeia por R$250. Caramba! Pelos 45 dias da florada da soja, R$250. Então multiplica 250 vezes 1.700. Vezes 1.000 já dá 250 mil. É. Vamos pegar aqui. Olha só que É maravilha. muita coisa. 250 vezes 1.700. R$425 mil ele recebeu para polinizar a soja por 45 dias. 1.700 colmeias, dividido por 3, ele consegue polinizar 560 hectares de soja. Nossa, pouquinho. 560 hectares. Nós estamos falando aqui de 560 hectares de soja, a 65 sacas por hectare, 36 mil sacas de hectares, 36 mil sacas de soja produzidas. São números impressionantes. É. Sem a abelha, alcançaria o quê? Alcançaria 565 hectares vezes 50, alcançaria 28 mil sacas. Ou seja, ele teve aumento de 28 mil para 36 mil sacas. Não compensa ele pegar isso e colocar a abelha? Sem contar que nesse período ele não aplicou defensivo, ele não teve outras preocupações. Então os números são imensos. O apicultor vai ter Por que se isso preparar. que o mel vai virar subproduto. Vai. Porque se você tem toda uma lavoura que você pode faturar muito com aluguel de colmeias para aquela área de lavoura, não é o mel que vai fazer o seu negócio crescer. O mel virou seu produto. Qual que é o produto que o apicultor vai vender? É mel? É pólen? É própolis? Polinização. É polinização. A apicultura americana é a apicultura que mais ganha dinheiro no mundo. Mais até do que a própria China. Mas ainda produz mel. Produz muito mel, mas o mel é seu produto. Olha que interessante. Porque eu produzo, não, tem um mel, tirou um melzinho, beleza, vamos mandar para a indústria. Lá ele está querendo saber o quê? De polinizar.
Que reviravolta Apicultores com no 20 setor. mil, 30 mil colmeias, 8, 10 carretas de abelhas viajando dos Estados Unidos afora. Então é um negócio assim que o Brasil ainda não acordou para isso, não tem ideia do que é. A apicultura vai realmente chegar num novo Nem patamar, nós hein? temos, nem nós temos ideia do que é. A gente supõe. É uma tese ainda, né? A gente vê os números, consegue prever que é uma coisa grandiosa, consegue saber que quem partir na frente vai estar abraçando uma grande oportunidade. O caminho é de pedras, mas a água é limpa. É de pedras, mas quem chega primeiro... bebe água limpa. Então, quem desbrava essa selva primeiro vai ter resultado primeiro. Então, é a maior oportunidade. Ah, professor, mas aqui na minha região é só veneno. Né? O sojicultor não acredita nisso de jeito nenhum. Não é papel do apicultor fazer isso. Fazer o sojicultor acreditar. Isso não vai ser função do apicultor. Quem vai fazer o sojicultor acreditar é a própria cadeia da sojicultura. Exatamente. Porque eles são cobrados para aumentar a produtividade sem expandir a área. Eles encontraram o grande mecanismo para isso. O mecanismo para expandir a quantidade de produção sem precisar expandir a área é colocar abelha. E antes que o pessoal pense, mas está caindo o dólar, a soja está caindo, o pessoal vai desanimar, muito pelo contrário. O fato de estar caindo o preço, o fato de ter dificuldade, é motivo para eles se organizarem cada vez mais. O sojicultor é empreendedor. Procurar uma forma de faturar mais com um cenário tão ruim. O sojicultor é empreendedor, o bovinocultor é empreendedor, o suinocultor é empreendedor, o avicultor é empreendedor. O apicultor da escola de apicultura é empreendedor. Esse é empreendedor. Então, essa é a melhor informação. Esse tá na frente. Não é pro caixoteiro. Não. Não dá para chegar de qualquer jeito. Não é pro caixoteiro, não é pro cara que tem 5, 10, 15 caixinhas no fundo do quintal, não. É a pessoa que vai enxergar nisso a grande oportunidade da vida dela. E que vai transformar a apicultura brasileira. E a escola de apicultura vai largar na frente nisso. Tem que estar pronto. Porque existe o time, né, para a coisa acontecer. Se chegar a hora de colocar as colmeias lá para polinização, não tiver, o pessoal vai dar jeito. Vem gente de fora, vem abelha de fora. Nós já temos aqui movimento aqui dentro do Goiás, de grandes fazendas aí que estão implementando a apicultura. Gente, vai chegar muito argentino. Os argentinos vão trazer essa colmeia tudo disso, vocês vão ver. Não, o argentino vai colocar a abelha lá. Se o brasileiro não acordar... Porque essa pesquisa vai espalhar por toda a América Latina. É porque a apicultura na Argentina ela é mais tecnificada. Ela é tecnificada, mas ela ainda não é de polinização também. Ela é como a do Brasil. Isso vai ser, na realidade, uma grande... Como é que eu vou usar o termo correto? Vai ser a salvação da apicultura argentina, é que vai ser o processo de polinização. Porque a Argentina vem passando grandes dificuldades na apicultura dela. Verdade. Principalmente as questões de exportação. A Argentina não consegue colocar o mel competitivo mais no mercado. Já foi o tempo. Tanto que o muito preço resíduo, lá é muito fraco, né? O preço é muito barato. Se o do Brasil o pessoal reclama que é barato, na Argentina ainda mais. Eles produzem muito e não o tem governo sobretaxa a exportação. É quase e eles têm muito custo, muito gasto para a imposto. produção. Tem muito gasto. O cara coloca ali 1 tonelada de mel para exportar, ele tem que pagar daquilo que ele faturou em cima do mel, ele tem que pagar 35% de imposto em cima ainda. Caramba. No Brasil é zero. A Ainda. exportação é zero. Ainda, né? Não. Ainda, né? Não é possível, né? Não é possível. Vai ter. A sanha de um Tomara governo que não diminui custos próprios, que não reduz a folha de pagamento, que não reduz o custo do Estado. Não, o tema é que inchar o Estado. A conta vem, o Estado não produz dinheiro. Quem produz dinheiro é o setor produtivo. Exatamente. Quem gera riqueza é o setor produtivo. Quem gera riqueza é quem paga imposto. O governo não produz dinheiro. Quando o governo produz dinheiro, ele gera inflação. Porque ele vai produzir papel moeda na casa da moeda. Então a gente tem que estar atento nisso. O mel a gente não pode deixar jamais. Não é o mel, não. É qualquer produto brasileiro jamais ser sobretaxado para exportação. O Brasil alimenta 1/4 da população do mundo. E até 2050 nós vamos alimentar 3/4 da população do mundo. Tem que estar preparado. O Brasil é o grande celeiro. A briga não é por energia nuclear, a briga não é por petróleo, a briga não é por território. Essa guerra da Ucrânia e da Rússia aí, isso aí é algum malabarismo que eles estão fazendo aí com, sei lá, o que é. Mas é nada. Perto da maior guerra dos próximos anos, que é espaço para produzir alimentos. O Brasil, ele está invariavelmente condenado a ser o maior país do mundo. Porque todo mundo precisa comer, desde o gari ao rei da Inglaterra. Todo mundo precisa comer. Se até 2050, 3/4 da população do mundo vai comer comida do Brasil, Nossa. Quem que é o país que vai mandar no mundo? É quem bota a comida no prato.
A gente tem que ter consciência disso, né? Parar E de que nossos governos parem com ideologia, porque isso aí não vai levar nada a ninguém, não. brigar por coisa Manda pequena. quem bota comida no prato. O Brasil tem que fazer valer, é essa a força dele. E ele esquece de fazer valer. Luta por Professor, coisas pequenas. e para quem está chegando, é empreendedor, quer trabalhar com apicultura, quer entrar nesse mundo grande, o que ele vai fazer? O que o professor orienta? Mas aí a como primeira primeiros coisa que eu passos? oriento para quem está chegando, né, é procurar realmente um bom curso de apicultura, uma boa escola de apicultura, para ele aprender primeiro a apicultura. Ele montar o apiário dele, ele capturar os enxames dele. Plano de negócio. O plano de negócio, vou ele começar longe, a ele tem que vivenciar a ser- apicultura. Porque né? não adianta ser apicultor e não ser empreendedor, não. Ele tem que saber... Ele tem que empreender. Tem que empreender. Então já pega uma escola que congrega os dois, que congrega o ensino de apicultura e que congrega o ensino de empreendedorismo apícola. Né? E a gente está aí com as matrículas essa semana da Escola de Apicultura. Verdade. Né? A falamos turma não pode matrículas. esquecer. Você que está chegando, está acompanhando pela primeira vez nosso Pó de Mel, aproveita a oportunidade que é até amanhã à noite. Boa, a gente está com as professor. matrículas aí com uma grande oferta para vocês. Uma grande oportunidade. R$1.000 de desconto na escola, né, Thiago? Vou deixar até no link aqui. Então, Isso, tem que deixar o link no aí, descritivo aqui, o link da matrícula. R$1.000 de desconto, a escola está saindo por 12 parcelinhas de R$120. Isso aí. E à vista, a pessoa paga ainda R$1.198. Perfeito. E aí começar a aprender apicultura. E começar a vivenciar isso. E desde já, pequenininho, começando do zero, tendo uma visão do grande potencial que significa a apicultura para todos nós. Eu acho que começando agora, na hora que tiver que ser grande mesmo, vai saber. É isso com mesmo. certeza. Porque também não dá para começar já com esses números. Nossa, são números muito altos, eu não vou dar conta. Não, começar vai, com 5 a 10. não vai dar Com conta todos. mesmo de começar com Depois 1.000. essa conta aqui das 30 virou 8.000. Ué. É começar com 5, 10 mesmo. É começar É. com 5, 10 mesmo. Aprender a cinco- fazer muito bem com 5, 10. É assim, ó, 5, 10, 30, 200, 1.300, 8.800. 8.000. Pronto. Então, assim, aí. não se assuste com os números que nós falamos aqui. É realmente para começar pequeno. É. Começar agora, começar pequeno, que aí você alcança o Você seu chega no final dando passos. Você Sim. tem que ir um passo de cada vez. Tem gente que quer dar um passo, ele quer dar um passo. Deixa eu dar um passo, pum. desequilíbrio e Você cai. dá um passo, mas você desequilibra, cai, você toma pancada, você quebra o pescoço, Ixi. você quebra a perna, quebra braço. Então vai um passo de cada vez, ó. Devagarzinho, ó. Vai chegar. Você chega, não tem que ter pressa. Tem que fazer As com pessoas calma, com tem, tranquilidade, né? audição seletiva, né? Assim, escuta o que quer. Ou vou ter que chegar com 8.000, é muito difícil para mim, eu não vou não. Mas esquece o começo É da, o começo, da conta. ué. O começo da Você não conta. pensa em 8.000, não. Você pensa em 5, pensa em 10, Mas- pensa em 30, 60. Agora, quem já tem 30, 60, 100, já tem que pensar em 1.000. Mas já começou. Ele já Então- começou, ele já Ele deu já aquele começou. primeiro passo. Já começou. Já tem o primeiro passo. Ele já deu o primeiro passo. Chegou nas dele. suas 30, 40, 50, não cria zona de conforto, não. É verdade. Vai além, né? Vai além. A responsabilidade nossa agora não é só polinizar, não é só salvar o planeta, não é só cuidar da natureza, é a gente aumentar a produção de alimento no planeta. E quem vai fazer isso é a abelha. Não tenha Se dúvida. quem vai aumentar a produção de alimento no planeta é a abelha, então de quem vai ser a responsabilidade disso? Dos apicultores, Os empreendedores. Fantástico. E que fique isso aí como o principal chamado de responsabilidade para cada um. É ou isso não é? aí, professor. Valeu, gente? Valeu demais. Foi bom, não foi? Foi ótimo. ótimo. Comenta aqui embaixo aqui, ó, se vocês gostaram, se não gostaram. que vocês Se vocês acharam? acham que A tem a cabeça ver, deve se não tá tem a assim. ver. Se vocês acham que a gente tá viajando, mais uma coisa para viajar, né? É, não é? Ó. Esse povo da Escola de Apicultura viaja demais. Gente, Embarca será que com a eles viajam gente. mesmo? Embarca. Não duvidem que eu tenho certeza que tem mentorado nosso que vai largar, vai aproveitar essa oportunidade de ouro, professor. Com certeza. Tem certeza que tem mentorado nosso aí que vai abraçar isso aí e vai sair na frente. E a Escola de Apicultura vai estar pronta para poder assessorar cada um deles para poder fazer esse grande projeto. É isso aí. Quem Vai ser achou top. que foi uma viagem, embarca e vamos todo mundo chegar junto. É, ué. É isso aí, né? Não é verdade? Valeu, então? Valeu demais, Super. professor. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus, então, gente. Nos obrigada. falamos até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.